Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação CNC básico para torno CNC, aqui no comando Sims. Lembrando que nessas primeiras aulas nós estamos utilizando a linguagem ISO. A linguagem ISO a gente utilizou lá para programar no comando Fanuc, certo pessoal? Então, você vai ver que eu vou utilizar os mesmos códigos, a mesma linha de programação que foi utilizada lá no comando Fanuc, só que agora aqui no comando Sims. Pois eu vou ativar, utilizando ali o G291, a linguagem ISO. Então, esses códigos vocês já sabem, pois nós fizemos vários programas lá no comando Fanuc utilizando esses códigos. Só que agora eu vou ativar eles aqui no comando Sims. Então, primeiramente nós vamos fazer alguns programas assim e depois a gente partimos para o modo Sims. Então, antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal. Então, como eu falei aqui, nós vamos utilizar os códigos da linguagem ISO que a gente utilizou lá para programar no comando Fanuc. Vocês devem assistir todas aquelas aulas, pois eu não vou ficar explicando mais esses códigos. Vou explicar agora nessa aula alguns, mas nos próximos a gente já vai fazendo os programas. Então é importante que você tenha feito todas aquelas aulas para saber programar aqui. Então lá nós já vimos o G00, que a gente sabe que é interpolação linear com avanço rápido, onde a gente utiliza o G00 para aproximação e desaproximação, né? Para aproximação e recuo, onde a gente vai utilizar um avanço o avanço mais rápido disponível na máquina, certo pessoal? Então essa aqui é a sintaxe. G0, X e Z, é assim que a gente programa ele. E sabemos que a função G0 é modal e cancela as funções G1, G2 e G3. G1, interpolação linear com avanço programado, também já conhecemos, que está aqui, ó. Com essa função, obtém-se movimentos retilíneos com qualquer ângulo calculado através de coordenadas com avanço F, pré-determinados pelo programador. Diferente do G00, o G1 ele tem um avanço programado pelo programador. Pré-determinado pelo programador. Por quê? No G00, ele utiliza o avanço mais rápido disponível na máquina. Aqui não. Esse era pré-determinado aí pelo programador. Certo? Então aqui está a sintaxe, que a gente já conhece. E o avanço vai ser dado por milímetro por rotação. Sabemos que também ele pode ser dado por milímetros por minutos, né? Utilizando a função G94. No caso, a gente vai utilizar a função G95, que é milímetro por rotação. A função G1 é modal e cancela as G0, G2 e G3. Então, um exemplo rápido aqui. Se eu estou no ponto 1, vou para o ponto 2, eu vou utilizar o G00, né? Só aproximar. Para o ponto 3 ainda vou utilizar o G00, que eu estou só aproximando. A partir do ponto 3, para fazer essas usinagens, tanto em ângulo, tanto reto, eu vou utilizar o G1, que é a interpolação linear. Quando chega aqui no ponto 6, que eu vou ter um raio de 3, aí eu já não posso utilizar o G1. Aí eu tenho que utilizar uma interpolação circular, que no caso aqui seria o G3. G2, interpolação circular no sentido horário, a gente já conhece. G3, interpolação circular no sentido anti-horário. Então tá aqui, tanto G2 como G3 executam operações de usinagem de arcos pré-definidos através de uma movimentação apropriada e simultânea dos eixos. Então, eu posso programar G2 e G3 dessas duas formas. Utilizando X, Z e R, né, que é o R do raio. O F, que é o avanço, é opcional. Ou dessa forma, utilizando a função I e K, que a gente vai ver a explicação daqui a pouco. Então, X é a posição final do arco, Z é a posição final do arco. R é o valor do raio e F é o valor do avanço. I, coordenada do centro do arco em relação à ponta da ferramenta. E K, coordenada do centro do arco em relação à ponta da ferramenta. Então está aqui, função I e K. Aplicação arco definido por centro polar. As funções I e K definem a posição do centro do arco, onde I é paralelo ao eixo X e K é paralelo ao eixo Z. Então, grave aí, pessoal. I é paralelo ao eixo X e K é paralelo ao eixo Z. Então, atenção aqui, ó. As funções I e K são programadas tomando-se como referência a distância do ponto de início da ferramenta ao centro do arco, dando o sinal correspondente ao movimento. A função I deve ser programada em raio. Então, atenção é nessa. Nós tomamos como referência para programar I e K a distância do ponto de início da ferramenta ao centro do arco. Então, nesse exemplo aqui, você pegar aqui o sentido de A para B. Temos aqui o arco, certo? De A para B, aqui vai ser o início do ponto da ferramenta. Ele quer a referência aqui em relação ao centro do arco. Então, do início do ponto da ferramenta para o centro do arco, vamos imaginar que eu tenho um ponto zero aqui. Quanto que eu teria aqui? Se eu tenho um raio de 10, eu teria menos 10. Lembra lá quando a gente aprendeu incremental? Se eu estou descendo, meu valor vai ser negativo. Se eu estou subindo, meu valor é positivo. Se eu estou da esquerda indo para a direita, meu valor é positivo. Se eu estou vindo da direita para a esquerda, meu valor é negativo. Então, estou descendo, eu vou ter um I
de menos 10 e um K de 0. Por que um K de 0? Eu não movimento em K para vir até o centro do arco, somente em I, que é paralelo ao eixo X. Com isso, eu vou ter um I de menos 10 e um K de 0. Agora, se o sentido for de B para A, o início da ponta da ferramenta está aqui. Então, daqui, desse ponto, que é o início da ponta da ferramenta, para o centro do arco, estou indo da direita para a esquerda, eu vou ter um K de menos 10, certo, pessoal? E um I de 0, porque aqui só estou me movimentando em K, que é paralelo ao eixo Z. Vamos ver mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, relembrando, as funções I e K são programadas tomando-se como referência a distância do ponto do início da ferramenta ao centro do arco, dando o sinal correspondente ao movimento. A função I deve ser programada em raio. Então, vamos imaginar essa peça aqui, o diâmetro menor mais de 25. Então, 25 com 5 do raio aqui, mais esse 5 dá 35, certo? Então, esse diâmetro aqui é de 35. Esse raio, eu estou representando ele aqui, ó, certo? Então, I paralelo ao eixo X e K paralelo ao eixo Z. O ponto verde é o início do ponto da ferramenta. Do ponto verde para o centro do arco, eu vou ter um I de 5, pessoal, certo? Se imaginar aqui como um ponto 0 aqui, eu vou ter um I de 5 e um K de 0. Por que um K de 0? Eu não me movimento em K para chegar nesse centro do arco, somente I. Então, meu I é de 5, como eu estou subindo, meu I é positivo, certo? Então, I de 5 e um K de 0. Então, como eu programaria esse para fazer esse raio? G02, X35, Z menos 31, I de 5, K de 0. K de 0 porque eu não movimento em K, somente I, para chegar ao centro do arco, certo? Então tá aqui, ó. I e K são programados tomando-se como referência a distância do ponto do início da ferramenta ao centro do arco. Então ele é até o centro do arco, certo? A minha referência é essa. Por isso, I de 5 e K de 0. Já esse raio aqui está sendo representado aqui. Aqui é o início do ponto da minha ferramenta. Perceba que para o centro do arco eu movimento somente em K. Estou indo da direita para a esquerda, então meu K vai ser negativo. Eu tenho um raio de 5, então vai ser um K de menos 5. E o I vai ser de 0, porque eu não movimento I. Somente em K, então I de 0, K de menos 5. Não tem segredo para programar essa função I e K, pessoal. Só ter atenção que, se eu estou vindo desse ponto para o centro, eu movimento somente em K. Então, da direita para a esquerda, o valor é negativo. Eu tenho um raio de 5, então aqui é um K de menos 5. Certo? Então, eu programaria como G03, X42, Z mais 36 e de 0, K de menos 5. Espero que vocês tenham conseguido entender essa parte. Então, pessoal, o G02 e G03, padrão universal, né? Utilizando aqui a torre traseira. G02 é sentido horário. E G03 sentido anti-horário. Até então não tem segredo. Só que aqui no padrão adaptado para centro, e não só para esse padrão, mas se você for ver no comando Fanuc em outras máquinas, quando a torre é dianteira, o G02 passa a ser sentido anti-horário. O G03 sentido horário, certo? Então tem que ter atenção aí na hora da programação, se a torre é traseira ou dianteira. Que o G02 passa a ser sentido anti-horário e G03 sentido horário. Compensação de raio da ferramenta. A função de compensação de raio da ponta da ferramenta é usada para corrigir as diferenças de medidas geradas pela mesma quando o deslocamento nos eixos X e Z é feito simultaneamente conforme mostra a figura abaixo. Ou seja, pessoal, nós temos que fazer a compensação do raio da ferramenta porque senão não ficará na medida exata ao qual a gente deseja após o torneamento, certo? Então, sempre é necessário fazer a compensação do raio da ferramenta. E a gente já conhece qual código se utilizar, que é o G42 ou o G41, certo? O G40 a gente sabe que cancela a compensação do raio da ferramenta. Esses códigos a gente utilizou muito lá nas aulas relacionadas ao comando Fanuc. Então tá aí, G40 cancela a compensação do raio da ferramenta. É uma função, é um código modal, está ativa quando o comando é ligado. Ou seja, nós vamos utilizar o G40, pessoal, você vai ver no início do nosso programa, para ele cancelar o G41 ou G42. Por quê? A gente não sabe se o G41 ou o G42 está ativo, né? Se ele foi utilizado em um programa anterior, se ele ficou ativo. A gente já utiliza ali no início o G40 para ele cancelar essas compensações aí, se caso já estiver ativo, certo? A gente não pode estar um ou outro ativo, então a gente utiliza ele para cancelar qualquer um que esteja ativo. G41 ativa a compensação do raio à esquerda, certo? Não vou ficar falando sobre ele aqui que a gente já viu sobre ele. Aí aqui tem uma nota que fala: para a compensação de raios ser efetuada com êxito, é necessário acessar a página de offset parâmetros lista de ferramenta. Informar o raio do quadrante da ferramenta. Esse caminho talvez pode mudar aí dependendo aí da versão, certo, pessoal? G42 ativa a compensação do raio à direita da ferramenta.
Também já é o que mais nós utilizamos lá no comando Fanuc. Aí tá aqui, observações. O primeiro deslocamento após a compensação de raio deve ser maior que o valor do raio do inserto. A ferramenta não deve estar em contato com o material a ser usinado quando as funções de compensação forem ativadas no programa. Nós temos que ativar a compensação do raio da ferramenta antes de a ferramenta encostar na peça. Aí tá aqui, padrão universal, né? No caso aqui, torre traseira. Quando for fazer torneamento externo, utiliza a compensação G42. Ou seja, quando estiver utilizando a ferramenta da direita para a esquerda, fazendo o torneamento da direita para a esquerda, G42. Esquerda para a direita, a gente utiliza o G41. Até quando a gente utilizar o código de G72, que ele faz a usinagem aqui da esquerda para a direita, a gente acaba utilizando aí o G41. E torneamento interno, da direita para a esquerda, a gente utiliza o G41. E da esquerda para a direita, a gente utiliza o G42. O outro padrão aqui, no caso da linha centro, mas, ou seja, nos outros padrões também vai ocorrer isso. Com a torre dianteira, torneamento interno, da esquerda para a direita, G41. Da direita para a esquerda, G41. E da esquerda para a direita, G42. E externo permanece igual. Direita para a esquerda, G42. Da esquerda para a direita, G41. Certo? Aqui está os quadrantes da ferramenta para compensação do raio da ferramenta, que é o padrão universal. Vocês pausem e dão uma olhada aí. O quadrante a gente deve informar lá no offset. Então, se a ferramenta externa direita, quadrante 4, ferramenta interna à direita, quadrante 1, ferramenta externa à esquerda, quadrante 3 e ferramenta interna à esquerda, quadrante 2. E aqui, padrão adaptado para o centro, linha 30D, né? Então, pause e dê uma olhada aí. Esses são os valores que, dependendo da situação, você tem que indicar lá no offset. O que é importante aqui, pessoal, que eu tô já desde a primeira aula falando. Gente, estamos utilizando no primeiro a linguagem ISO, que a gente utilizou lá para programar no comando Fanuc. E ela vai ser ativada aqui para a gente programar aqui no comando Sims. Nesse primeiro momento a gente vai fazer assim, depois a gente vai utilizar o modo Sims para programar. Então, nesse primeiro momento você já sabe programar, pois é os mesmos códigos que a gente utilizou nas outras aulas. Vai ser utilizado aqui. Então na próxima aula eu já vou programar utilizando o G71. E o G70 que é o ciclo de acabamento, certo? O G70 é o ciclo de base longitudinal e o G70 é o ciclo de acabamento, certo? Aqui no comando Sims. Peço a você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo aí o nosso canal.